A paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo nosso tempo de comunhão. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Ô Gabriel, por gentileza, fecha a porta aqui. Eu peço porque eu estou com o fio aqui, tá? Que Deus possa nos abençoar nesse segundo período, em que nós estamos meditando na teologia do desperdício. Jesus e os desperdícios não materiais. O segundo tópico, depois de oração, que nós vimos no primeiro período, é adoração. Catecismo de Westminster, que é um dos grandes nortes das doutrinas cristãs, ele fala na sua primeira pergunta que o propósito principal do ser humano é glorificar ao Senhor, adorá-lo, viver na sua presença e se alegrar nele por toda a eternidade, por todo o tempo. Jesus ele foi taxativo ao condenar a adoração que dava mais valor ao exterior do que ao interior do adorador. Quando nós olhamos igrejas, a gente vê as pessoas criando toda forma de adoração a Deus que Deus não pediu. Então a gente estava lá embaixo, Rayane está preparando para abrir a Verano Bolos, e ela fez um bolo de cenoura. E aí não sei se foi a Rosângela, falou, só faltou o chocolate. Para a grande maioria, um bolo de cenoura com chocolate é o perfeito e é o ideal. Para mim, não. Eu não gosto de chocolate em cima do bolo de cenoura, da mesma maneira que eu não gosto da maionese. Aí até lembro que a Valina lembrou de mim nesse fim de ano. Ai, peraí. Meu coração. Eu fiquei sem maionese no fim do ano. Bom, vamos ficar no bolo, senão vai criar raiz de amargura no meu coração. Então, por que eu estou dando exemplo? Pode sentar, Helena, não precisa ficar em pé, não. Por que eu estou falando do bolo de cenoura? Porque se a Rayane ela quiser fazer um bolo para agradar a maioria, ela vai fazer um bolo de cenoura com chocolate em cima. Se ela quiser fazer para me agradar, ela faz sem chocolate em cima. Exatamente, entendeu? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele estabelece como a adoração tem que ser feita para Ele. Você não pode inventar coisas que Ele não queira. É a mesma coisa do bolo de cenoura. Se você inventa uma coisa que Ele não pediu ou que Ele não gosta, Ele não aceita. Ele é obrigado a aceitar. Não é. Ele, como Senhor e soberano, pior ainda. Ele não aceita. E as pessoas elas ficam criando nas igrejas uma série de coisas que Deus não fala para ser feito. E aí a gente toca em algumas coisas que são sensíveis para algumas pessoas, como por exemplo, ministério de dança na igreja. Não existe referências nas escrituras sagradas, não existem referências no culto da igreja primitiva, em que havia danças dentro do ambiente do templo, porque Deus não solicita, não ordena ministério de dança na igreja. Ué, mas é tão bonito, a expressão, Deus não gosta do chocolate em cima do bolo de cenoura. A gente tem que entender o que é que Deus faz, objetivo nosso. Mas quando nós vamos nesse campo da dança, mas Davi dançou diante do Senhor, mas ele não dançou onde? No templo. São coisas que nós temos que extrair das Escrituras Sagradas, porque senão a gente começa a criar muitas coisas em volta que não é o cerne. O cerne de estar na casa do Senhor é aprender de Deus para poder servi-lo com excelência. Servir os irmãos com excelência. Esse é o objetivo. Nós recebemos as bênçãos, a cura,
mas não é o foco, não é o cerne. Fale, Felipe. Tem a questão do que Deus ordena fazer, né? E muitas pessoas também falam, mas Deus não fala sobre, ou ele não proíbe, e aí cai pro outro lado, né? E aí acaba também sendo uma adoração profana. Mas porque ele não disse que é ou não é para fazer, que deve ser inserido. Né? Não é que ele não disse de forma explícita. Muitas instruções das Escrituras, eles estão de forma implícita. Homossexualismo é pecado? É. Você vê isso sendo falado muito fora do livro de Romanos? Não. Por que se fala tanto desse assunto no Testamento e não se fala no Novo? Porque é um encanto da cultura, é um senso comum, a palavra é essa, o senso comum dentro do judaísmo é homossexualismo é pecado, não precisa falar. Não entendi, você falou que não fala, só fala em Romanos. Aí você falou também que fala no Velho Testamento. No Antigo Testamento se fala. No Antigo Testamento se fala bastante para que o povo judeu pudesse entender e aprender e ter inculcado dentro do seu coração que aquilo era pecado. E por aquilo já ser um senso comum entre os judeus, não se fala tanto no Novo Testamento como se falava no Novo. No Antigo. Então a gente tem que... É o mesmo contexto de família. Então quando a Helena, ela estava novinha, do tamanho da Heloísa, ela ficava andando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Hoje ela fica... Não. Por quê? Que o Felipe não continua falando? Porque o entendimento da Helena já é outro. Ela já aprendeu de tanto ouvir aquilo. Então, quando você pensa em dança, em teatro, em tantas coisas que as pessoas inventam, Deus nunca pediu. Tem muitos ensinamentos mais profundos que a gente poderia trazer para a igreja, mas por que eu vou pensar em pensamentos mais profundos se a gente ainda não consegue amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos? Que é a base do cristianismo. Então, a gente fica... rodeando esse assunto de várias formas, para que se isso for realmente uma verdade, o entendimento das pessoas, a gente possa avançar mais. Jesus foi taxativo ao condenar a adoração que dava maior valor ao exterior do que ao estado do coração adorador. Mateus capítulo 15, verso 6. Daniel, pega uma Bíblia, Daniel. Pega uma Bíblia, Panama, pega aqui, pega. Deixa para usar o celular quando não tiver a outra na mão. 15:6. Não, é o Daniel. Não é 15:6, não. Esse texto está errado. Espera aí. Espera um pouquinho. Deixa eu só ver se é mesmo. Não, eu quero saber se tem a ver com o que eu estou falando aqui. Espera aí. Tá, vai lá. 15:6. Esse jamais. Não. Mateus 15:6. Ah, tá, desculpa, eu estou no 5. Vai lá. Esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe. E assim invadir a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus ele está confrontando os anciãos, os religiosos, porque eles tinham tradições. E aí eles colocavam as tradições acima da palavra, que é exatamente o que o catolicismo romano, em muitas situações, ela o faz. Você ter ritos, ter ordenanças, não é problema. O problema é você colocar isso acima das escrituras sagradas. Então, quando a gente pega, por exemplo, a figura de Maria, ninguém em senso, com um pouco de senso, vai achar que Maria não é uma mulher especial, ou era uma mulher especial. Que Maria, ela foi uma escolhida de uma nação. Ela foi encontrada e colocada com um propósito santo. Ela carregou o autor da vida no ventre dela. Ela não é qualquer mulher. Mas aí a gente está vendo o autor ali, eu sou da Imaculada. Ela não é Imaculada. Ela é pecadora. Ela não é corredentora, ela não é Imaculada. Ela não é virgem. Ela era virgem para conceber Jesus. Depois ela teve filhos. Ela se relacionou intimamente com José enquanto ele estava vivo. Mas você cria uma tradição e coloca acima da palavra. E isso está errado.
Esse texto está falando para eles lá, usando essa questão, que eles dão mais valor a uma coisa do que a outra. A tradição, ela suplanta a palavra. Ele está falando que está errado. Mateus 15, versos 7 a 9. Já fala alto que é para a igreja, hein, Vânia? A primeira palavra aí. Hipócritas. Ai! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. E aí Jesus olha e fala assim: hipócritas. Eles estavam na igreja, eles devolviam o dízimo, eles tinham cerimônias religiosas, participavam das festas. E Jesus olha e fala assim: vocês estão cumprindo todas as ordenanças, mas o coração de vocês está onde? Está longe. Que muitas pessoas da igreja estão assim. O cara está aqui, está olhando para o pé da cadeira, né, Daniel? Olhando para o pé da cadeira, falando assim: poxa, quantos quilos será que essa cadeira aguenta? Aí fica naquela meditação, se perde, vai lá. A cadeira é branca, a cadeira é de plástico. E aí, a hora que volta, parece aquele pessoa que caiu da mudança, sabe? O que é que o pastor está falando? Você viu aquelas cenas de filme em que a pessoa está lá viajando na maionese lá, aí o professor fala assim: Gabriel, você pode falar a respeito disso? Hã? Como? Desculpa, eu não ouvi. Lógico, você estava no outro mundo. É o que Jesus está falando. As pessoas, elas estão muitas vezes dentro da igreja, mas o coração delas está longe. As cartas de Apocalipse tratam isso muito forte. A igreja de Corinto é repreendida dentro dessa forma. As pessoas, elas tinham todos os dons espirituais na igreja. Imagina uma igreja com dom de cura, de revelação, de profecia, de milagres e maravilhas, em que o cara estava com a mão assim, orava, a mão voltava, visão espiritual, longe do Senhor. Heloísa, silêncio. Jesus declara, portanto, que toda adoração que valoriza a forma externa, ela é vã. Se o objetivo é alcançar o exterior, é uma forma vã. Sem dar a devida atenção ao coração, mente, atitude, enfim, o estado do espírito do adorador. O estado do espírito que tem muito mais a ver com o que, como você vive fora da igreja do que dentro. O que você é fora da igreja? Como que você vive? Você consegue ter empatia com as pessoas que têm dificuldade, que têm problema? Você consegue conversar com pessoas e falar de alguma coisa além do Mengão, além de flores, além do som do carro? Estava lá o Alisson essa semana, ele postou lá no Instagram lá, parecia que ele estava postando a foto de um defunto, né? Porque ele postou a foto do carro amarelo dele, e ele postou os alto-falantes, entendeu? Parecia o defunto morreu. Depois de 7 dias, aí você tenta trazer à memória aquilo, né? E ele postou lá as fotos, né? As pessoas, elas vivem no cristianismo dessa maneira. Eu encontro um monte de gente que tinha uma vida na igreja e hoje a pessoa está andando, está nos botecos, está bebendo, está fumando, está usando droga, está transando para todo mundo lado, mas a pessoa, ela acha que ela é serva de Deus. Não, porque lá na juventude eu fui do grupo de adolescentes, então agora eu sou servo de Deus. Sou salvo. Pessoas que estão longe de Deus vão casar, aí colocam um versículo, bem-aventurado. Você fala, a pessoa não sabe nem o que é isso, porque ela não vive. A vida de adoração dentro da igreja e fora da igreja, ela tem que ser uma só. Porque senão para Deus não vale nada. Você pode vir aqui, cantar louvores, chorar, às vezes eu vejo, né? Eu fico lá atrás só olhando, né? Aí o cara chora, oh, Deus, ai, meu Senhor, maravilhoso. Aí no outro dia, tá lá, metendo o pé na jaca. Você fala, onde que vai isso? O que mudou na vida da pessoa esse tempo de adoração que não mudou nada? Eu lembro que lá em São Paulo, a gente ia fazer as orações lá,
E aí as pessoas caíam no chão, aí ficava lá, deitada no espírito, aí colocava o paninho em cima dela, e o cara ficava lá 10, 20 minutos, daqui a pouco o cara levantava, aí fala, nossa, como a fulana é espiritual, né? Mudou alguma coisa? Nada. Continua mentindo. Antes fosse. Antes, como diz o Matuto, antes fosse. Porque a pessoa ela vem de uma ideia de espiritualidade que ela não tem. Muitas pessoas, eu não condeno falar em línguas, mas muitas pessoas, a pessoa começa a falar em línguas para trazer algum tipo de espiritualidade que ela não tem. O cara está falando a palavra lá e ele está vendo que as pessoas estão divagando. Ah lá, eu vi um anjo. Aí o cara já assusta assim, ó, o homem de branco, o varão de branco andando no meio da igreja. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem trazer uma espiritualidade que elas não têm. Deus fala, isso não vale nada. Cristãos devem examinar frequentemente o seu coração e então concluir se estão longe de Deus ou não. Na semana passada o título da palavra era Onde está o teu coração? E eu pergunto para você, aonde está o teu coração? Ele está firmado no quê? Se preocupa com as coisas terrenas? Ótimo, preocupe-se. Preocupado com o trabalho? Beleza. Mas é só isso. A sua vida é só isso. Qual que é a coisa que move o seu coração? O que te tira o prumo? O que te tira o sono? Porque é exatamente isso que está tomando conta do seu coração. É no autoexame que podemos descobrir o nosso estado de calamidade, de frieza e de sentir pouco amor pelo Senhor. E aquele exercício que eu falo, eu odeio a Deus, quando eu faço nas igrejas, as pessoas ficam chocadas. Mas a realidade das pessoas é exatamente essa. Elas não conhecem o Deus que elas servem. Quem é esse Deus que eu sirvo? Eu não estou nem vendo. Eu posso dar a forma de um bezerro, eu posso dar a forma do que eu quiser. Deus ele faz questão de ele não se manifestar em presença física, para que a pessoa ela possa o quê? Entender que não dá para você tentar olhar para Deus e colocar uma forma nele, porque Deus não tem forma, não tem um padrão. Ele não é magro, ele não é gordo, ele não é loiro, ele não tem cabelo castanho, ele não tem olho verde, azul, preto. Ele não é um Deus que tem barba, não tem barba. Ele não é um Deus que tem barriga tanquinho, ele é gordinho, ele é alto, não é baixo. Ele é um Deus que é o Deus. Ele diz, eu sou. E a gente tem que entender essa divindade de Deus e adorá-lo como ele é. Não devemos nos conformar com as coisas que estão erradas de maneira nenhuma. Nós perdemos com a questão de correria, com a questão do celular, que a última coisa que você para antes de dormir é a tela do celular, e você não para alguns minutos na sua cama, mesmo de olhos fechados, e meditar um pouco do que você fez nesse dia. E você já está tão cansado, porque você deu tanta energia para aquilo que era urgente, que quando você tem que pensar no que é mais importante, meditar com o Senhor, você já dorme. Tem que retomar essa condição de no final do dia você fazer um balanço do que você fez. Será que eu agi de maneira certa, eu agi de maneira errada? Eu tenho começado a fazer isso de novo, aí eu começo a reparar as coisas que eu fiz sem pensar, mas eu fiz. Magoei pessoas, entristeci pessoas. E nós não temos essa liberdade da gente fazer isso, nem com os homens e nem com Deus. Temos de estar dispostos a gastar tempo até que a comunhão se restabeleça. Quanto tempo você precisa para ter novamente comunhão com Deus? 5 minutos? 10? Meia hora? 1 hora? 1 dia? 1 semana? Pode ser exigido qualquer tempo. E você só vai se dedicar a esse tempo para restabelecer a comunhão com o Senhor se você entender que isso é o quê? Importante. Porque senão as coisas urgentes vão aparecer. Estou começando a orar lá, estou na primeira hora de oração, a Rosângela me liga e fala, pô, precisa tirar o lixo lá porque o caminhão está passando, eu interrompo aquilo ali porque o lixo é mais importante do que o Senhor. Claro que eu deveria ter feito isso antes de orar. Mas eu tenho que falar, não, agora não posso.
Agora eu estou ocupado orando. Eu tenho meu tempo de oração das terça, quarta e quinta, das 11 ao meio-dia. E segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Às vezes você manda mensagem para mim e não respondo, eu falo, eu estou em oração. Quando eu acabar, eu retorno. Ninguém morre se esperar um pouco mais. O problema é que com a dinâmica do celular, parece que tudo agora é urgente. O teu cliente que pediu a cesta, ele não pode esperar um minuto mais. Se você não atender aquele cliente naquele momento, você perde a venda. Sabe que perde? A gente está se adaptando ao mundo. Essa velocidade de informações, de curso, de coisa que tem que fazer cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E aí a gente deixa de viver o quê? O que é o mais importante. Temos de estar dispostos a investir tempo até que a comunhão se estabeleça. Durante esse tempo, Deus nos dará um sentimento de reconhecimento da nossa prontidão e da excessiva pecaminosidade do nosso coração. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê quanto você é pecador. Mais a vontade é sair correndo. Mas é aí que você tem que ficar parado. Porque quando você começa a perceber a pecaminosidade do seu ser, você percebe que Deus está chegando mais perto. Ou você está se aproximando dele. Foi aquilo que eu falei para você. Eu tinha um sentimento em dezembro, que eu venho trabalhando isso aí. Quando foi uma semana passada ou retrasada, eu falei assim, eu vou mudar isso. E aí você começa a perceber o quê? Quão pecaminoso você é, porque senão você começa a achar que está tudo certo. Você é um cara legal. Você é um cara que ora, um cara que lê, um cara que ajuda, um cara que está lá, mas não é suficiente para o Senhor. Ele não está satisfeito. E a gente tem que buscar mais dele. Deus nos dará um sentimento de reconhecimento da nossa pecaminosidade, da maneira que pareça que não há nada mais em nós além do pecado e da corrupção. Quando que você vai estar mais perto de Deus? Quando você conseguir ver o pecado na sua vida. Quando você tiver mal-estar em relação à sua própria vida. Algumas pessoas que eu aconselhei que tiveram problemas de violência sexual, as mulheres ou os homens falam assim, eu me sinto imundo, me sinto imunda pelas coisas que eu estou fazendo. Eu estou lendo um livro em que uma mulher ela fala que ela foi traficada sexualmente, e aí ela fala que ela se sentia imunda em relação àquilo. Quando você se sente imundo, não pelo seu emocional, mas pelo espiritual, é quando mais você está perto de Deus. Que nós possamos reconhecer a nossa falta de espiritualidade e vivência santa. Por quê? Porque se você acha que você está bem, se você acha que você não tem pecado, se você acha que está tudo certo, o que vai acontecer? Você vai medir a sua espiritualidade em relação aos outros. Eu sou o que mais oro aqui, eu sou o que mais leio aqui, eu sou o que mais busco o Senhor, então você acha que está tudo certo e não está bem. Quando você reconhece isso, você vai perceber que não é suficiente. A nossa negligência a Deus e o viver em prol de nós mesmos, ele explode. Você tem vivido para você ou para Deus? Foi exatamente esse questionamento que eu tive na primeira semana de janeiro. Pastor Paulo, Deus falando comigo, você está vivendo para quem? Para quem você está vivendo? E aquilo me incomodou demais. Me senti incomodado. Eu falei assim, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. A vinda de Jesus Cristo à Terra transformou radicalmente a adoração. Porque as pessoas estavam acostumadas a adorar lugares, sacerdotes. Hoje não. Quando ele está junto com a mulher lá samaritana no poço, ele fala, haverá o dia. Que nem aqui, nem lá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. É a liberdade que eu e você temos. E que as pessoas cristãs no mundo não têm. Jesus Cristo, ele transformou essa adoração. Por isso ele foi morto. Claro que é um cumprimento da vontade do Senhor. Tudo isso se cumpriu porque os sacerdotes, eles não queriam o quê? Que Jesus reinasse. Jesus ia acabar com o templo. Tanto que quando ele morre, rasga-se o véu de cima
até embaixo. Por quê? Deus está falando, acabou. Mas aqueles homens falam, não, costurar esse paninho de novo. E até a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, as pessoas continuaram fazendo sacrifício no templo, e assim, não importa que Deus não quer mais isso, ele vai querer sim, é o que eu tenho para oferecer. Homens que acham que eles dependiam daquilo, sendo que Deus falou lá no livro do Levítico, vocês são a minha porção, vocês são a minha herança. Como que Deus ele vai deixar um sacerdote sem recursos? E isso foi uma das coisas que começa a mexer no meu coração, porque eu tenho algumas fontes de renda, e as fontes de renda elas começam a sinalizar que elas vão secar. Aí eu tenho duas coisas a fazer, ou eu me apavoro ou eu confio no Senhor. Duas coisas, não tem mais nada. E aí eu posso olhar para Deus e falar assim, meu chamado a Deus foi genuíno? Sim. Eu estou ensinando pessoas e eu vejo o crescimento delas? Sim, eu vejo. Não está como eu gostaria. Mas ninguém está aí porque eu gosto, do que eu queria. Está aí o que o Senhor está fazendo. Então, é seguir o caminho. E se ele quiser fechar, e se ele quiser fazer, é com ele, eu não posso fazer nada. Eu tenho que estar à disposição. O cristianismo é isso. Jesus, ele muda essa forma eclesiástica de viver, em que muitos pastores e igrejas ainda vivem hoje. Em que o pastor é ungido de Deus, em que ele tem que ser servido primeiro, ele tem que passar na fila. Não tem, ele é igualzinho os outros. Você pode dar honra? Pode, mas não é reverendo. As pessoas, o reverendo chegou. Tolice. Enquanto no Antigo Testamento o culto tinha de ser meticulosamente observado, de acordo com todas as leis mosaicas, Jesus enfatizou a oração no Espírito. João capítulo 4, versos 21, 23. Eu já falei o versículo, mas vamos ler. João capítulo 4, versos 21 e 23. 4, 21 e 23. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. 23. 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. A ênfase de Jesus sobre a adoração em espírito e em verdade, e adoradores verdadeiros é a indicação de que muitos prestam cultos caracterizados pelo desperdício de tempo e gasto de combustível para virem até a igreja. As pessoas vêm na casa do Senhor e não adoram a Deus. Prestam religiosidade. Hoje a grande moda nas igrejas maiores é criar um shopping center na igreja. Tem uma igreja, não lembro de que é essa em São Paulo, em que você entra na igreja, tem uma cafeteria na frente, muito bem estruturada. E em volta, um monte de lojinhas. Tem as lojinhas tipo C&A, tem lá as lojinhas, você entra, é uma igreja grande. Aí você passa por tudo isso, tem cinema. Tem um restaurante, se você quiser comer, tomar um café, pipoca, tem tudo. A hora que você entra no salão do culto, você já passou por todo aquele entretenimento, e eles fazem questão que você fique o maior tempo na igreja. Mas para quê? Com muita tristeza eu vi na internet que a ministra Damares, ela levou ao Ministério Público a denúncia de igrejas que estão reunidas, estão juntas no escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Igrejas grandes, igrejas referência em músicas que nós cantamos. Aqui na igreja Filadélfia, denúncia do cara lá, filho do pastor, abusando de crianças. E aí o cara vai lá e adora com as mãos imundas nos céus. Que adoração é essa? Adoração perda de tempo. Falta-lhes o essencial da adoração, e os adoradores não adoram em espírito, no sentido de que só Deus enche o coração com seu amor e desejo de servir igrejas que têm lugares VIPs.
Você é uma celebridade, você paga uma taxa a mais, aí você tem direito de sentar na frente. Que loucura, gente. Estava com a Rosângela andando no shopping outro dia, estava lá o cara todo de laranja, parecia um gari, sou legendário. Aí a mulher laranja também escrito, eu sou esposa do legendário. Pra que isso? Pra que isso, gente? Será que isso realmente agrada a Deus? Será que isso atrai a presença de Deus? Como as pessoas elas não têm Deus, elas buscam satisfação em outras coisas. A gente só busca Deus se a gente se satisfizer nele. Só podemos concluir que esses atos de adoração não valem coisa alguma para Deus. 1 Coríntios 11, 17. Luísa. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhores, sim para piores. O que Paulo está falando? O contexto aí é da Santa Ceia. O culto deles, eles eram quase que um culto diário, em que eles se reuniam para comer junto. Aí as pessoas, elas preparavam, havia o recurso que estava nos pés dos apóstolos, e também as pessoas tinham os recursos, eles traziam a comida. E aí chegava no fim do dia, a última refeição era feita em comunhão, como a gente faz o nosso lanche lá embaixo. Só que aqueles que eram mais bem de vida, que eram mais ricos, eles paravam de trabalhar antes, porque eles eram proprietários, não tinham que dar satisfação para ninguém. E as pessoas que eram empregadas, elas ficavam até o último horário, porque era o contrato de trabalho deles. O cara chegava meia hora antes, uma hora antes, via a mesa posta e comia tudo. Ia lá primeiro, comia carne, tomava o melhor vinho. Quando o cara chegava para tomar a refeição dele, não tinha. E Deus está falando através do apóstolo Paulo que essas coisas que eles estão fazendo, que eles acham que é para o bem, não é, para a maldição é ruim. E nós temos que olhar, por exemplo, para o nosso tempo de comunhão lá embaixo. Esse tempo de comunhão é um tempo de comunhão em que todo mundo tem que participar. Em que a gente traz um pouco, cada um traz uma coisa. A Rayane trouxe com o Felipe um bolo, ou não sei quem trouxe um pãozinho, não sei quem trouxe um suco, eu fui lá, trouxe um panetone e a gente come junto. Isso é uma coisa grata ao Senhor. Quando vamos tomar a Santa Ceia, espere para que a gente possa tomar a Santa Ceia todos juntos. 1 Coríntios 11, 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele olha e fala, essas pessoas que agem dessa forma, elas não são do povo de Deus, elas não são verdadeiros adoradores, porque eles estão preocupados apenas com si mesmos. Isso categoriza o culto da ceia em uma refeição carnal em que Jesus, o anfitrião, é escolhido. A ceia daquelas pessoas, Jesus não faz parte. Muitos cultos na igreja em que Jesus não faz parte da doutrina, não se fala de pecado, de arrependimento, de salvação, nada, só fala da bênção. E as pessoas, como crianças, elas se alimentam daquilo achando que está tudo bem. A gente tem várias crianças aí, pergunta aqui se a criança prefere comer o McDonald's ou comer um brócolis, comer uma coisa. A maioria vai falar assim, eu quero comer o McDonald's, eu quero comer a bolacha recheada, eu quero comer isso, porque isso é o que atrai a pessoa, e é o que está sendo oferecido nas igrejas, e as pessoas estão achando que está tudo bem, e não está. Então a Rô fez um alerta lá embaixo, poxa, 4 garrafas de Coca-Cola, não devia nem ser tomado isso. Aí o Felipe brincou uma vez por ano. A gente tem que tomar cuidado com esses alertas que são dados, porque senão a gente oferece a Deus uma coisa que Ele não está pedindo. A igreja do desperdício pergunta, que importância tem o louvor? Que importância tem a oração? A pregação bíblica? Para que isso? E Deus fala,
desse jeito eu não quero. É tão sério, eu não anotei a referência, mas quando Deus está tratando com o povo de Israel no deserto não, lá na Babilônia, com Ezequiel, ele fala, eu tenho nojo da festa de vocês. Imagina, Felipe vinha aqui preparar o louvor e Deus olha e fala assim, Felipe, eu tenho nojo do que você cantou para mim. Ou a Rayane fez o bolo lá, legal, com o maior amor, tal, eu falo assim, esse bolo está horrível. É o que Deus fala a respeito do culto em que as pessoas não são verdadeiros adoradores. É como se a gente tivesse uma fábrica de carro, que você comprasse o carro, mas ele não tivesse motor. É como se você estivesse num restaurante em que os pratos de alimentação fossem feitos de cera. Você chega lá para comer, a pessoa fala assim, eu quero um bife à parmegiana, com batata, não sei o que, o cara chega, ué, mas é de cera, é bonitinho, mas não dá para comer. Esse é o formato da adoração que Deus rejeita. O líder sábio não só menciona, mas também avalia e toma medidas para tornar o culto verdadeiro, que é o que eu tento fazer isso na nossa igreja. Que é o que você tem que tentar fazer dentro da sua casa. André, Felipe, Carlos, tentar dentro da minha casa transformar a minha casa como uma casa do Senhor, em que quando as pessoas entrarem lá, estou lendo um livro que fala sobre o perfume do Senhor. Qual que é o perfume quando entra na sua casa? É o perfume do seu desodorante? Ou as pessoas elas sentem paz no coração? Eu lembro que o pastor nosso de São Paulo, ele falou que fez uma viagem para Israel, e para ir para Israel ele disse que passou por cima do Egito, e ele falava assim, que toda vez que ele passava por Egito, ele sentia mal, aquela opressão, aquela coisa de morte. Se você já foi lá no monumento de Juscelino Kubitschek, já foi? Se não foi, tem que ir. É um mausoléu, onde o túmulo dele está lá, todo escuro. Eu entro lá e me sinto mal. Experimenta entrar num ambiente que é pesado. Como é que o seu lar está? As pessoas elas sentem que o seu lar é um lar leve ou é pesado? É um lar em que tem o perfume de Cristo ou que não tem? O líder sábio não só questiona, mas também avalia e toma medidas para tornar o culto verdadeiro. Somente assim, o culto a Deus deixa de ser lixo. Não queira que quando você estiver diante de Deus, você seja reconhecido como um mau adorador. Porque se for um mau adorador, ele não vai te receber. Amém, Gabriel? Foi longe aí, né? Foi, né? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela tua graça, teu amor. Agradecemos e pedimos que o Senhor oriente, guie a nossa oração e a nossa adoração. Que nós possamos, Pai, aprender de Ti e sermos cada vez mais conforme a Tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.